Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho num capítulo fascinante do Evangelho de Mateus, o capítulo 20. Olá a todos! As nossas fontes aqui são duas bíblias de estudo bem conceituadas, a versão Holman e a nova Almeida atualizada, a NAA. E a ideia é a seguinte: este capítulo parece ser todo sobre poder, justiça, recompensa. Exato. Mas, a cada passo, Jesus meio que vira a nossa compreensão desses temas de cabeça para baixo. Vamos tentar entender como ele faz isso? É uma ótima forma de colocar, porque este capítulo é, assim, incrivelmente denso. Ele funciona quase como um ato único de uma peça de teatro, sabe? Gostei da analogia. A gente tem uma parábola sobre economia, depois uma previsão sobre sofrimento, aí uma disputa por poder e, no fim, um milagre de compaixão. Parecem coisas bem separadas. À primeira vista, sim, parecem histórias separadas, mas, como a gente vai ver, elas estão amarradas por um fio condutor muito forte sobre a natureza do reino de Deus. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, com uma história que mexe diretamente com o nosso senso de justo, né? Com certeza. A parábola dos trabalhadores na vinha. A cena é essa. Um dono de uma propriedade sai contratando gente para trabalhar ao longo do dia. Isso em vários horários. Alguns começam de manhã cedinho, outros às 9, meio-dia, 3 da tarde e, o que é mais surpreendente, um grupo que só começa às 5 da tarde. Faltando tipo 1 hora para o fim do expediente. Exatamente. E quando chega a hora do pagamento, o dono manda o administrador pagar a todos o mesmo valor, 1 denário. E aqui tem um ponto importante que a nota da Bíblia Holman destaca. Qual? 1 denário não era um valor qualquer, sabe? Era o salário padrão, considerado justo por um dia inteiro de trabalho pesado. Ah, então o conflito é inevitável. É inevitável. Os que trabalharam sob o sol o dia todo, veem os que chegaram no finalzinho recebendo exatamente a mesma coisa. E, vamos ser sinceros, a gente consegue entender a frustração deles, não é? A lógica humana grita. Completamente. Eles reclamam, e a frase é ótima. Estes últimos trabalharam só 1 hora, e você os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia todo. É uma queixa que faria sentido em qualquer discussão hoje em dia. Faria total sentido. Mas a resposta do proprietário é o que vira a chave de tudo. Vira completamente, ele não discute a lógica deles. Ele só lembra ao que reclamou: amigo, eu não tô sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário. O acordo foi cumprido. Exato. O ponto nevrálgico, assim, o centro de tudo, é a pergunta que ele faz no final. Por acaso seu olho é mau porque eu sou bom? Nossa, essa pergunta é forte. É muito forte. Em outras palavras, o problema é a minha generosidade. E as notas de ambas as Bíblias, tanto a Holman quanto a NAA, concordam. A parábola não é sobre direitos trabalhistas, é sobre a graça de Deus. É sobre a graça de Deus. Então, o problema não era o pagamento em si. Mas a comparação, a inveja. Eles não ficaram bravos com o que receberam, mas com o que os outros receberam. Exatamente. A nota da NAA aponta que a lição para os discípulos é para não medir o próprio valor ou a recompensa se comparando com os outros. Graça de Deus simplesmente não funciona na nossa planilha de méritos. Não funciona. E a Roma ainda oferece uma camada interpretativa que expande isso. Quem são esses últimos trabalhadores? Boa pergunta. Podem ser os próprios discípulos, chamados mais tarde na vida para seguir Jesus. Podem ser os gentios, que entram na história da salvação muito depois dos patriarcas de Israel. E ainda assim... Todos recebem a mesma recompensa, da vida eterna. Isso. A parábola termina com essa frase que vai ecoar pelo resto do capítulo. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. É uma inversão total. Uma inversão total da lógica do mundo. E é interessante, eles acabaram de receber essa lição radical e, de repente, o assunto muda. Muda drasticamente. O clima do capítulo muda drasticamente, não é? Muda da água para o vinho. Eles estão subindo para Jerusalém e Jesus chama os 12 de lado para uma conversa particular. A sós. E as notas nos lembram que esta é a terceira vez que ele anuncia sua morte em Mateus.
mas esta é de longe a mais detalhada e a mais brutal. Ele não usa metáforas. Nenhuma. Ele diz que vai ser entregue aos líderes religiosos, condenado à morte e então entregue aos gentios, os romanos, Certo. para ser ridicularizado, açoitado e crucificado. É um roteiro explícito do que vai acontecer. E ele termina com a promessa, e ao terceiro dia ressuscitará. Ele está sendo incrivelmente claro aqui. Muito claro. A gente esperaria um silêncio chocado, medo, talvez, perguntas, mas o que acontece em seguida mostra que, de alguma forma, a mensagem simplesmente não foi absorvida. Por que você acha que eles não entenderam o recado? Olha, eu acho que isso revela o quão profundamente arraigada estava a expectativa deles por um Messias político vitorioso, sabe? Uhum. Eles provavelmente ouviam as palavras sofrimento e morte, mas o cérebro deles filtravam isso como talvez algum tipo de alegoria, porque não se encaixava na imagem do rei que eles esperavam. A cabeça deles estava focada em outra coisa. Estava tão focada na glória e no poder do reino que eles não conseguiam processar a ideia de que o caminho para esse reino passava pela humilhação e pela cruz. E a cena seguinte é a prova cabal disso. É um contraste absurdo, né? Jesus acaba de descrever sua tortura e execução. Exato. E a primeira coisa que acontece é a mãe de Tiago e João se aproximando com os filhos para fazer um pedido. E não é um pedido pequeno. Não mesmo. Ela pede que no reino dele, um filho se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Basicamente, os cargos de primeiro-ministro e chefe de gabinete. É uma ambição nua e crua. E é interessante que Jesus responde direto para os filhos, não para a mãe. Verdade. As notas sugerem que isso indica que a ambição partiu deles e a mãe foi só a porta-voz. E a resposta dele é cortante. Vocês não sabem o que estão pedindo. Direto ao ponto. Aí ele faz uma pergunta que redefine o que é poder. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E o que exatamente significa esse cálice? Então, a nota da Holman explica que cálice, no Antigo Testamento, é uma metáfora poderosa para uma experiência... Beber o cálice de alguém significava compartilhar do destino dessa pessoa, especialmente um destino amargo. Jesus está perguntando, vocês estão prontos para passar pelo sofrimento que eu vou passar para chegar nessa glória que vocês tanto querem? E com uma autoconfiança que hoje nos parece quase cômica. Quase eles respondem na hora. Podemos. Sem nem hesitar. Eles não tinham a menor ideia do que estavam dizendo, né? Nenhuma. Mas Jesus não ridiculariza, ele confirma. Vocês de fato beberão do meu cálice. E a história nos conta que Tiago foi o primeiro apóstolo martirizado e João sofreu o exílio. Eles compartilharam do sofrimento. Sim, eles compartilharam. Mas, sobre os lugares de honra, Jesus diz que isso não cabe a ele conceder. Pertence àqueles para quem o Pai preparou. E isso nos leva de volta à parábola. Isso. Faz todo sentido. Assim como o dono da vinha tinha o direito soberano de dar o que quisesse a quem quisesse, aqui Jesus afirma que a distribuição de honra no reino pertence ao Pai. Exatamente. Não é algo que se conquista com lobby ou ambição. Exatamente. A soberania de Deus é o princípio que rege tudo. Mas, claro, os outros 10 discípulos não tiveram essa epifania teológica, né? Não mesmo. A reação deles foi bem mais humana. Eles ficaram furiosos com Tiago e João. E o mais irônico é que eles provavelmente ficaram bravos não porque o pedido era errado. Mas porque eles tentaram passar na frente. Isso. Porque Tiago e João tentaram pegar os melhores lugares para si. A competição por status estava a todo vapor no meio deles. Essa briga interna se torna o gancho para um dos ensinamentos mais revolucionários de Jesus. Ele reúne todos eles e faz um contraste direto. Certo. Vocês sabem que os governantes deste mundo dominam o povo, mas entre vocês não será assim. Ele traça uma linha na areia. O modelo do mundo está cancelado. O modelo de poder do mundo, baseado em domínio e autoridade sobre os outros, está cancelado no reino dele. Ele basicamente pega a pirâmide de poder e vira de ponta cabeça. Ele continua: quem quiser se tornar grande entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. É muito radical. Isso é radical. Grandeza não é sobre ser servido, é sobre servir. E para não soar como só uma frase de efeito bonita, ele se coloca como o exemplo definitivo. O versículo 28 é talvez o resumo de todo o evangelho numa frase.
Qual é? Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A nota da NAE aqui é muito boa. Ela foca na palavra resgate, em grego, litrum, o que significa exatamente. Litrum é um termo do mercado, quase financeiro. Era o preço pago para libertar um escravo ou um prisioneiro de guerra. Ah, que interessante. Ao usar essa palavra, Jesus está dizendo que a morte dele não é apenas um exemplo trágico de serviço, mas uma transação sacrificial. Sua vida, entregue voluntariamente, é o preço pago para comprar a liberdade de muitos. É a liderança de serviço levada à consequência máxima. É como se o milagre no final do capítulo fosse a versão ao vivo de tudo que ele acabou de ensinar. Perfeito. O capítulo termina com uma cena que parece colocar tudo isso em prática, certo? Perfeitamente. É a conclusão prática da aula teórica. Eles estão saindo de Jericó e há uma grande multidão. À beira da estrada, 2 homens cegos ouvem que Jesus está passando e começam a gritar. Uhum. E o que eles gritam é muito, muito significativo. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. O que há de tão especial nesse título, filho de Davi? A nota da Hallman ressalta que filho de Davi não é um simples elogio. É um título messiânico. Certo. É o reconhecimento público de que Jesus é o herdeiro prometido do trono do rei Davi, o Messias que Israel esperava. A ironia aqui é Espetacular. É espetacular. Os homens que não podem ver fisicamente são os únicos que enxergam a verdadeira identidade de Jesus. Enquanto os discípulos, com a visão perfeita, ainda estão cegos pela ambição de poder. Exato. E como sempre, a multidão tenta calá-los. Provavelmente achavam que eles eram incômodos, sabe? Mas eles gritam ainda mais alto. E a atitude de Jesus aqui personifica o que ele acabou de ensinar. Totalmente. O líder que se definiu como servo é o que para tudo para dar atenção aos marginalizados. Ele para, os chama e faz uma pergunta direta: o que vocês querem que eu lhes faça? E essa pergunta é quase idêntica à que ele fez a Tiago e João. Nossa, é verdade. Mas o contraste não poderia ser maior. O pedido dos irmãos era por poder e status. O pedido dos cegos é um clamor por restauração. A resposta deles é simples e profunda. Senhor, que os nossos olhos se abram. E a reação de Jesus é a demonstração física de tudo. O texto diz que ele foi movido por profunda compaixão. Ele não faz um discurso, ele não exige nada, ele simplesmente os toca e eles imediatamente recuperam a visão e os seguem. É o poder sendo usado não para dominar, mas para curar. É a grandeza servindo. Faz todo sentido. E um último detalhe interessante que a Ana aponta. Marcos e Lucas, ao contarem essa história, mencionam só um cego, o Bartimeu. Ah, é verdade. Mateus frequentemente agrupa personagens em pares, como os 2 endemoniados em Gadara. Os estudiosos não veem isso como uma contradição, mas como uma característica do estilo de Mateus. Talvez para dar mais peso ao testemunho. Exatamente, seguindo a lei judaica que valorizava o testemunho de 2 pessoas. Então, amarrando tudo isso, este capítulo 20 de Mateus é uma jornada intensa que demole nossas noções sobre como o mundo de Deus funciona. Demole mesmo. Começa dizendo que a generosidade divina não segue nossa lógica de mérito. Depois mostra o Messias prevendo seu sofrimento, mas seus seguidores estão mais preocupados com seus próprios cargos. E tudo culmina na lição e na demonstração de que a verdadeira grandeza é o serviço humilde e o poder se manifesta na compaixão. Exato. Se a gente olhar o quadro geral, o capítulo inteiro é uma preparação crucial para o que vai acontecer em Jerusalém. Certo. A natureza do reinado de Jesus está sendo revelada de forma cada vez mais clara. Não é um reino conquistado pela força, mas pelo sacrifício. O líder é um servo, a honra é dada pelo Pai, não tomada pela ambição. E a vitória final vem através da cruz. Isso. Cada uma dessas 4 cenas reforça essa verdade por um ângulo diferente. E para a gente terminar, fica um pensamento para reflexão. Jesus pergunta tanto a Tiago e João quanto aos homens cegos: o que vocês querem? Sim, é uma ótima pergunta. Mesmo quando a necessidade, como no caso dos cegos, parece óbvia. Isso levanta uma questão interessante. Por que o ato de verbalizar o pedido, de articular o próprio desejo ou necessidade, é tão central nessas histórias?
O que isso nos diz sobre a relação entre quem precisa de ajuda e quem tem o poder de oferecê-lo.